Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast UP nas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos, contados a partir da primeira pergunta, e encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro, e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com Camila Lanes, ela que é candidata do PCdoB. Tudo bem, Camila? Você tem 2 minutos para suas considerações finais e também uma breve apresentação. Olá, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite, muito importante esses espaços onde a gente pode cada vez mais debater sobre a nossa cidade. Me chamo Camila Lanes, tenho 24 anos, sou a candidata à prefeitura mais jovem do Brasil e hoje estou aqui para debater um pouco com vocês sobre, em especial, os pilares do meu projeto de governo, que são a preservação das vidas, educação e saúde. Espero que podemos ter aí um ótimo debate e aguardo vocês, inclusive, me acompanhando lá nas minhas redes. Camila, eu quero começar bem falando sobre um dado que você citou, a candidata mais jovem à Prefeitura do Brasil. Como que é isso para você? Como que veio essa intenção de se tornar candidata, de concorrer aí a uma eleição majoritária, já com 24 anos? É um grande desafio, mas é um desafio necessário para mostrar às pessoas que sim, nós podemos estar à frente dos espaços da política, que não necessariamente uma pessoa que tenha muitos dinheiros, históricos políticos na família. Então, essa necessidade de estar à frente de uma chapa como essa foi primeiro dado um convite, né, em especial pela minha trajetória política. Desde os meus 16 anos eu me organizo politicamente, sou a primeira pessoa política na minha família, e quando me foi feito esse convite de estar à frente de uma candidatura à prefeitura com tão pouca idade, dado o restante, né, dos candidatos, eu aceitei para justamente fazer esse gesto de mostrar à nossa cidade que existe sim em Curitiba uma juventude que é organizada, mas além de organizada, é uma juventude que quer e tem como debater a cidade, debater o futuro da nossa capital. Então, é um desafio muito grande, mas tem sido uma grande batalha que eu vou levar para a minha vida. Tenho recordado, tenho cada vez mais registrado os meus dias. Minhas redes sociais são grandes diários da campanha para mostrar às pessoas que é possível, sim, construir e fazer política de uma forma popular, de uma forma comum e especial, de uma forma que todos possam entender. Você foi uma das líderes ali do movimento das ocupações. Gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento, como foi a sua participação e também os resultados colhidos. Ok, então eu era presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, uma entidade que é parceira da UNE, uma entidade, né, muito conhecida. A UBS representa os estudantes secundaristas. Estudantes secundaristas são estudantes das escolas de ensino básico, né? Ensino médio em especial. E as ocupações elas surgiram após a proposta de congelamento das verbas de educação e de uma série de medidas que envolviam o currículo do ensino médio promovidas pelo governo Temer, o antigo governo. E a partir disso, os estudantes começaram a se mobilizar e ocupar as suas escolas como uma resposta de que nós também pertencemos à escola, que nós também fazemos parte desse espaço que, né, nós ficamos 800 horas presenciais em épocas sem pandemia dentro das salas de aula. Então, nós precisamos, de fato, entender que o estudante, o professor, a comunidade escolar também pertence a esse espaço. Foram mais de 1.000 escolas ocupadas no Brasil todo, foram espaços onde a geração que ocupou a escola teve propriedade sobre o espaço que pertence. Eu vi escolas sendo reformadas por estudantes, pais e professores, eu vi estudantes organizando currículo, organizando grade de matérias, organizando laboratórios de estudo dentro da escola ocupada para mostrar à comunidade que, de fato, nós podemos sim falar sobre a tal da escola que nós queremos. Os frutos colhidos, infelizmente, nós não ganhamos essa batalha juridicamente falando, né? Nós não tivemos aí grandes ganhos políticos no sentido de plataformas e de propostas aprovadas. Mas eu tenho para mim que a maior vitória, na verdade, foi mudar a percepção de uma geração inteira sobre a escola. Porque seja você que ocupou, seja que você não ocupou, as pessoas ficaram impactadas com o fato de ver um monte de jovens junto com seus professores, com os pais, com todo o movimento que estava apoiando,
indo para dentro das escolas e garantindo, inclusive, que o movimento crescesse e que ele criasse um rumo, que foi exatamente o que aconteceu. Nós, né, teve o fim das ocupações, ele era deliberado em especial democraticamente, da mesma forma que ele era antes aprovado, e a geração que ocupou a escola hoje, eu tenho contato com muitos estudantes que ocuparam, boa parte deles, inclusive, estão agora tentando ocupar a política, porque entenderam que nós precisamos ocupar esses espaços. Então, o maior benefício dessa batalha toda que nós travamos foi justamente ter contato com a geração e mostrar para elas que a política ela é algo importante e que nós podemos sim mudar o rumo da nossa cidade, da nossa escola, do nosso ambiente, se nós nos organizarmos. Você falou que as ocupações surgiram a partir aí congelamento de gastos e também corte de verbas para a educação. Atualmente, em Curitiba, o plano de carreira dos professores está congelado, né? Também foi feito pelo atual prefeito no início lá da gestão dele, logo que ele assume a prefeitura. Queria que você falasse sua opinião e também suas propostas para caso fosse eleita com relação ao plano de carreira dos professores. A gente tem hoje uma série de coisas que inviabilizam o avanço da educação na nossa cidade, no nosso estado e até no nosso país, né? A PEC 95 reformulou toda a forma como nós víamos o financiamento da educação. A reforma administrativa também. Então, o plano de carreira dos nossos professores ele está congelado, é uma pauta que eles levantam e levam há muito tempo. O atual gestor culpabiliza os professores pelos baixos índices de desenvolvimento da educação aqui, mas nós sabemos que se Curitiba tem uma nota do IDEB 6,4 e essa nota ela não aumentou, ela na verdade só caiu durante 4 anos, é porque falta investimento, porque falta prioridade no setor da educação pública. Então, nosso compromisso é conversar primeiro com o Tribunal de Contas, porque existem alguns pontos do plano de carreira atual que não vão ser viabilizados, em especial por questões da PEC 95, por questões da crise econômica que nós estamos passando. Então, é necessário esse diálogo para a reativação desse plano de carreira, para a reelaboração e a reformulação de alguns pontos dele, né? E, em especial, a diminuição de cargos comissionados, a cobrança do governo estadual e do governo federal para o cumprimento das verbas que cheguem aqui e a alteração do início da carreira do ensino médio para a graduação. A legislação prevê isso e nós precisamos alterar esses pontos para que a gente possa garantir que os diferentes níveis que existem dentro do governo daqui da nossa cidade, eles sejam aplicados de fato para os servidores. A gente tem como uma meta também falar um pouco sobre essa aposentadoria especial dos nossos servidores, que é de 25 anos. O Greca desaposentou muitas pessoas. Eu criei um termo novo aqui. Então, a gente precisa garantir que a função educativa, que são, em especial, os auxiliares das nossas creches, das nossas escolas, eles também entrem nesse plano. A gente quer isonomia salarial, aumento de quadros, né, de horas, porque a gente sabe. E aí, aqui é um ponto muito importante. Para nós garantirmos o plano de carreira, a gente precisa garantir a formação dos nossos professores. E isso não existe hoje. Porque o professor que quer se formar, que quer se qualificar dentro da educação básica do município, ele precisa pagar as horas que ele fica ausente em sala de aula. E aí eu pergunto a você trabalha 8 horas, estuda 4 e tem que pagar as outras 4. Quando você para? Não existe um meio que apresente aos nossos servidores da educação uma forma que garanta, de fato, a formação deles. Então, nós precisamos conversar sobre isso. A nossa ideia é garantir programas de formação continuada e fazer delas maior atividade, para que todos tenham condições de estudar e finalizar a sua formação. E isso tudo se daria a partir do apoio e da colaboração das universidades e das faculdades, porque a gente também tem que valorizar a ciência e o estudo produzido na nossa capital. Então, é um pouco desses pontos. Convido vocês também a ir procurar o nosso plano de retomada das aulas, porque nós temos propostas também para o planejamento do retorno, não para o retorno. Acho que não tem que voltar ainda, mas para o planejamento do retorno no ano que vem. Tem alguma ideia de quando deva voltar? Porque tem candidatos já prometendo o retorno imediato, tem candidatos falando da vacina. Qual que é o seu posicionamento nesse sentido? Antes de tudo, candidato que promete que as aulas voltam agora, ou ele não conhece o quadro de servidores públicos do município, ou ele nunca entrou numa creche ou numa escola aqui.
Porque você falar que o berçário vai voltar em meio a uma pandemia é praticamente você colocar todas as crianças no início das suas vidas em risco. O berçário, para quem não sabe, é um berçário. As crianças ficam engatinhando dentro da sala. Como que você garante no meio da pandemia que vai existir a limpeza adequada desse espaço, que vai receber bebês? Outra coisa, prometer que vai aumentar a sala, que vai aumentar turno. Gente, isso custa para o município. A educação ela tem um custo e você aumentar o quadro dela também tem um custo. Atualmente, o quadro de servidores públicos da educação, boa parte deles são grupos de risco. Então, nós precisamos entender que o retorno às aulas não é só colocar um professor e um monte de estudante na sala. Existe uma comunidade, existe auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, existe segurança, existe equipe pedagógica, existe a comunidade em si. Nós, em especial eu, sou contra o retorno das aulas agora. Em especial porque precisa planejar. Não existe EPI, não existe sapatilha para as nossas servidoras que ficam no CMEI, que ficam no berçário. Não existe uma limpeza adequada, porque nem a limpeza que é exigida semanalmente para as salas dos CMEIs é garantida, quiçá em meio à pandemia. Então, nós temos, em especial, como uma meta, um planejamento de retomada. Especialistas do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação em si, já aprovou aulas remotas no ano de 2021 e aulas híbridas, por entender que a pandemia ela não deve acabar. As pessoas precisam entender. No dia 31 de dezembro, a pandemia não vai acabar. Infelizmente, não tem prazo de validade essa pandemia. Ela deve continuar. Então, nós precisamos estar mais dedicados antes de pensar se vai retornar ou não às aulas, porque isso é colocar a vida de muitas pessoas em risco. As crianças, elas não são as mais afetadas, elas não são as que mais morrem, mas elas são as que mais propagam o vírus, assim como nós jovens. Nós precisamos nos cuidar para garantir que os outros não se contagiem com as nossas atitudes irresponsáveis, diga-se de passagem muitas vezes. Então, nós precisamos planejar esse retorno. Como isso? Primeiro, garantindo que nós tenhamos Wi-Fi em toda a nossa cidade. Nossa primeira proposta que tem a ver com a pandemia, que fala sobre as aulas, é garantir acesso à internet. Porque existem muitas crianças que não têm condições, muitos jovens que não têm condições de garantir acompanhamento das aulas remotas. Nós precisamos, igualar esse nível de acesso. Mas, além disso, nós precisamos igualar o nível de aprendizado. Porque é muita inocência de alguns candidatos achar que em um ano a gente vai conseguir nivelar 2 anos perdidos, porque de fato, para a educação, para toda uma geração, foi prejudicada com a pandemia no nível educacional, no nível de aprendizado. A gente precisa nivelar isso com planejamento. O Conselho Nacional de Educação já colocou, muitos municípios devem voltar somente depois de julho do ano que vem, então a gente precisa se organizar. Se organizando, nós conseguimos garantir que nenhuma pessoa tenha a sua vida prejudicada, a sua saúde prejudicada e seu aprendizado prejudicado. Organizando, a gente consegue garantir verbas para conseguir viabilizar a limpeza cotidiana das salas de aula. Organizando, a gente pode fazer contratar um maior quadro de profissionais para acompanhar esse retorno. Existe uma série de medidas que precisam ser antes levadas em consideração, antes das pessoas simplesmente para ganhar voto ou para ganhar, opinião, ficar prometendo coisas que não existem, gente. Não existe. Desculpa, é muito triste falar isso. Eu também sou estudante, também estou sendo prejudicada com isso. Sou candidata a estudante, não me encaixei no EAD, não existe, não consigo, sabe? Eu tenho um bloqueio com aulas remotas e eu imagino isso para uma criança que está aprendendo matemática, português, está aprendendo o básico ali, os primeiros passos da aprendizagem. Precisamos ter muito cuidado com as promessas que são ditas em campanha, porque muitas delas não encaixam na realidade. Então, eu digo a vocês, candidato que prometeu que vai voltar às aulas em janeiro, que vai aumentar o turno, que vai ter noturno, não conhece a realidade do município. Nunca pisou em um CMEI na vida e, infelizmente, está prometendo isso da boca para fora. E está prometendo isso de uma forma irresponsável. Então, cuidado com as promessas ditas por aí. Tem uma proposta também para a criação do Programa Municipal de Educação Inclusiva. Atualmente, as crianças que precisam ali de cuidados especiais precisam de tutores. Esses tutores são estagiários do magistrado ou da pedagogia, que são contratados como estagiários, estudantes ainda cursando, para estar como tutores dessas crianças. Como que você enxerga isso e quais são as propostas nesse caminho?
Nós defendemos o cumprimento da legislação em respeito a esses tutores, que eles acompanham, como você bem colocou, os estudantes com deficiências e necessidades de apoio individual. Então, hoje, a gente tem um quadro que é lamentável, né? Existe um corte de gastos, a prefeitura naturalmente e anualmente atende estagiários e estudantes com necessidades especiais, mas a gente precisa ter uma visão mais humanizada sobre isso, né? Sempre valorizar. A nossa proposta em especial aqui é defender a mudança dos estagiários por professores especializados. A prefeitura atual, ela contrata estagiários. Então, a gente quer formar, garantir formação continuada e apoio de material e tecnologias assistivas. Nós precisamos entender melhor os critérios para a disponibilidade desses tutores e, acima de tudo, né, a gente precisa lutar para que a gente possa garantir uma educação inclusiva. Como? Garantindo o ensino de Libras e Braille no nosso município. É um ponto, assim, eu estou pegando outros ganchos também, porque essa é uma pauta que recentemente esteve aí nas capas dos jornais, nas manchetes, e eu acho que é necessário que a gente consiga entender que é necessário uma prioridade nesse setor, porque é um setor que atinge um dado importante, por exemplo, das diferentes parcelas de necessidades especiais, de deficiências que nós temos com pessoas com deficiências que nós temos em Curitiba. Só em Curitiba nós temos em torno de 10 mil surdos. E nós precisamos falar com eles, precisamos dialogar com eles, não somente em épocas onde ficam disponíveis em especial todos os recursos eleitorais para que a gente possa dialogar. A prefeitura precisa garantir cada vez mais a profissionalização, a contratação e a formação continuada desses profissionais, porque se nós já temos necessidades latentes com os servidores que atendem as creches onde não existem esses quadros, imagina aqueles que existem. Nós precisamos ter olhos para isso. E eu me coloco à disposição, inclusive, em conversar com todos esses setores, né? A ideia em especial é que a nossa gestão seja uma gestão de diálogo, de ouvidoria e, acima de tudo, de exercício, de cada vez mais garantir que a educação seja a prioridade do município, porque hoje ela não é. A proposta do seu governo, no caso eleita, fala muito sobre isso mesmo, de ouvir a população. Isso tanto na saúde, na educação, na segurança. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse papel ativo que você pretende dar para a população de Curitiba. Ótimo. Vamos lá. Falando sobre educação, existe um espaço no movimento educacional que é muito importante, que é a Conferência da Educação, Conferência Municipal de Educação. Ela antecede outros cenários, como a própria CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, que é o principal espaço de elaboração das diretrizes da educação no Brasil. A atual gestão, ela nem sequer organizou. Então, o que compete à educação, nós nos comprometemos a realizar a Conferência de Educação e permanentemente garantir espaços populares de acesso às pessoas que compõem o movimento educacional, seja o movimento estudantil, seja o movimento dos professores, dos servidores, enfim, seja os pais, alunos e mestres. A gente quer garantir que todos eles tenham um espaço de diálogo e de elaboração, porque se o plano de carreira está congelado, é porque a Conferência Municipal não foi chamada e notoriamente os professores e os servidores não puderam debater o mesmo. A parte que compete à saúde, a gente também quer aplicar espaços exatamente similares a esses, né? Nós sabemos que existem espaços de diálogo entre o governo e a sociedade civil e nós queremos proporcionar esses espaços para o atendimento e entendimento dessas pessoas sobre esses serviços. No nosso município, nós sabemos que existe aí um fio condutor da prefeitura que está privatizando e terceirizando os setores da educação. Então, nós queremos realizar fóruns de debate para justamente por que está sendo feito, como está sendo feito e o que as pessoas que ali trabalham e geram esses serviços entendem com isso. Nós precisamos garantir espaços de audiência pública, de fóruns, até de certa forma, não acho que isso é a regra para tudo, mas até de plebiscitos para os temas mais ousados em nossas cidades. A gente precisa ouvir mais a população. A gente vê muito, eu tenho conversado com muitos setores, em especial com servidores do município. Os servidores dos municípios estão muito descontentes com a atual gestão porque não existe o diálogo. Um exemplo é os agentes de combate às endemias, que até hoje não têm plano de carreira e eles estão lá tendo poucos EPIs, pouco atendimento e uma total falta de responsabilidade da atual gestão.
nós precisamos criar espaços em especial para que essas pessoas que não têm valorização, que não se sentiram, inclusive, escutadas, ouvidas, que não se sentiram assistidas pela atual gestão, que elas tenham esse momento. Obviamente que eu não vou prometer que vamos ter milhões para educação, para saúde, para segurança, porque isso depende também de todo um trâmite que corre desde o governo federal até o governo estadual, perpassa e chega aqui no município. Mas o diálogo, o fato de você ouvir um servidor, ouvir o trabalhador, ouvir essas esferas, já é um pontapé para elas se sentirem minimamente mais pertencentes ao município. E essa é a nossa ideia. A educação hoje tem, graças a fruto de muita luta, o Fundeb permanente, que vai nos trazer aí milhões para a gente investir em educação. A saúde, infelizmente, não está correndo no mesmo ritmo, mas a gente também consegue garantir aí o investimento, seja do setor público ou privado, mas, acima de tudo, com transparência, gestão e responsabilidade. Então, a nossa ideia é conversar com todos esses setores, criar conferências, né, reativar secretarias que atualmente já são desativadas porque a prefeitura, infelizmente, tomou isso como decisão e, acima de tudo, garantir que a gente possa conversar, ouvir e executar tudo que, na medida do possível, for possível. Então, nós chegamos aí ao final do nosso tempo de entrevista, candidata. Hoje aqui nós estamos conversando com a Camila Lanes, ela é candidata do PCdoB. Você tem agora 2 minutos para despedir e também para pedir o voto dos ouvintes. Então, gente, como vocês bem puderam ouvir, meu nome é Camila, espero que vocês tenham gostado de ouvir alguns dos apontamentos que me foram colocados aqui. Peço para que você me siga no Instagram, Camila Lanes65, lá você encontra cotidianamente um diário de campanha, mas além disso também as nossas propostas, muitas formas de você conseguir dialogar comigo e perguntar a mim, inclusive, quais são suas dúvidas. Espero que você tenha gostado. Sou a candidata mais jovem, mas apesar de ser mais jovem, também tenho muita garra, muita esperança e muito orgulho de estar à frente aí de uma campanha que é muito pequena, de fato. Eu não tenho nenhum bilionário me financiando, eu não tenho 13 milhões na minha conta, eu não tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu tenho a convicção que nós podemos construir, sim, uma cidade diferente, uma cidade que traga a nós a perspectiva e a esperança de ter um futuro. E eu digo isso porque hoje nós temos 2 Curitibas. Nós temos a Curitiba do prédio, da praça, do asfalto, da rua, dos monumentos históricos, e nós temos uma Curitiba que é esquecida. E essa Curitiba que é esquecida, eu quero me dedicar, inclusive, a garantir que ela também tenha acesso à Curitiba que nós também tanto amamos. Digo isso aos bairros que são mais afastados da prefeitura e que, infelizmente, não vem à prefeitura um instrumento de mudança. Essa é a ideia que eu quero trazer à prefeitura. A prefeitura precisa ser para todos e todas, e a nossa Curitiba, aquela que você conhece, que eu conheço, do tubo, do shopping, do parque, enfim, que ela seja de todas, e não só de uma parte. Então, agradeço muito e peço a você que, se você gostar, leia meu plano de governo, acompanhe minhas redes sociais, e no dia 15 de novembro, vote 65, Camila Lanes, a candidata mais jovem, e também a candidata da educação. Eu coloco e finalizo assim: no meu governo, a minha meta é priorizar e valorizar os servidores públicos da educação, em especial da saúde também, mas garantir que Curitiba seja um exemplo da educação no Brasil. Nós temos uma grande potencial de crescimento, basta investimento, gestão e transparência, e isso falta na atual gestão. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020. Apresentação: Pedro Talim. Produção: Samar Mourad. Trabalhos técnicos: André Ambonati. Professora orientadora: Sandra Nodari. E coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.